Bom dia, oitavo ano. Hoje, quinta-feira, dia 20/8, nós daremos início à unidade 4 da apostila, tá? Encerramos a unidade 3. A prof fez uma videoaula na aula passada, encerrando a unidade 3. Hoje, iniciaremos a apostila nova. Então, vamos lá. Unidade 4, retas e ângulos, tá? Então, eu tenho essa imagem. Tenho a imagem aqui, tá? É uma obra clássica com linhas coloridas. A artista russa, Anne, e o seu marido, Audrey, recriaram obras de artes clássicas, utilizando fios de linhas coloridos, pregos e bases de madeira de cerca de 75 centímetros de diâmetro. Os pregos são fixados próximos à borda da base, formando um círculo. Ao contornar esses pregos com cerca de 4 km de linha de tecido, os fios vão formando linhas retas de diferentes cores e compondo as imagens, tá? Então, tudo isso daqui, ó, é uma linha, tá bom? Então, tema 1, tá? Elementos primitivos da geometria. Isso tá aqui na página 6, tá bom? Então, vamos lá. Então, quando a gente fala em geometria, logo a gente pensa em pontos, retas e planos. E é isso mesmo que a gente vai estudar, tá bom? Pontos, retas e planos podem ser chamados de elementos primitivos ou noções primitivas da geometria, pois são conceitos essenciais para a sua compreensão teórica. Na planta abaixo, a seguir, alguns objetos, como chuveiro, por exemplo, dão a ideia de ponto. As linhas que dividem os cômodos dão a ideia de retas, e o piso da residência dá a ideia de um plano. Para quem esqueceu o que é plano, plano não tem espessura e são ilimitados em todas as direções. Por isso, para representá-los também desenhamos apenas parte deles, tá? Pontos, aqui do ladinho. Pontos não têm dimensões, eles estão presentes em todas as figuras geométricas. E aqui embaixo, as retas não têm espessuras e são limitadas nos dois sentidos. Por isso, para representar uma reta, desenhamos apenas parte dela. Para nomear pontos, usaremos letras maiúscula do alfabeto latino. Por exemplo, o P, ponto P. Uma reta é formada por um conjunto de infinitos pontos alinhados. Para nomeá-las, usaremos letras minúsculas do alfabeto latino ou as letras maiúsculas de dois pontos pertencentes a ela. Por exemplo, então eu tenho o ponto A, o ponto B e a reta chamada T, tá bom? Página 7. Um plano pode ser definido por 3 pontos não colineares. Para nomeá-los, usamos as letras gregas minúsculas, como alfa, beta e gama. Então, tá aqui, ó, plano, essa parte verde, tá? A e C, tá? Plano alfa, B e o alfa. Retas determinadas por pontos. Considere um ponto pertencente a um plano. Por esses pontos é possível traçar várias retas, ou seja, por esse ponto passam infinitas retas. Então, em apenas um único ponto passam infinitas retas. Considere agora 2 pontos distintos. Então, quando fala distintos, tem um começo e um fim, tá bom? Pertencente ao mesmo plano, tá? Então, tá aqui dentro do plano. Por esses pontos é possível traçar uma única reta. Considere
três ou mais pontos distintos pertencentes ao mesmo ponto. Só é possível traçar uma reta que passe por todos os pontos se eles forem colineares, ou seja, se eles estiverem alinhados, tá, pessoal? Ou ele pode estar assim, ou ele pode estar dessa seguinte maneira, tá bom? Não pode estar um aqui embaixo, outro lá em cima, outro embaixo, não. Colinear é a mesma coisa que como se eles estivessem alinhados, tá? Isso na página 7. Página 8 agora. Retas coplanares. São retas que são contidas em um mesmo plano, tá? Então, tá aqui, ó. Posições relativas de duas retas no plano. Então, eu tenho duas retas no plano, pode estar diferentes posições. Veja, quando as retas não se cruzam, ou seja, não têm pontos em comum, elas são chamadas de retas paralelas. Então, não se cruzam, tá? Quando as retas se cruzam em um único ponto, ou seja, possuem apenas um ponto em comum, elas são determinadas retas concorrentes, tá? Quando as retas têm todos os pontos em comum, elas são denominadas retas coincidentes. Nesse caso, as retas R e S ocupam o mesmo lugar no plano. Então, aqui, ó, eu tenho duas retas, porém tá uma em cima da outra. Quando isso acontecer, chama-se retas coincidentes. Todos os pontos que tem na reta R também tem na reta S, tá? Aqui ao lado da página 8, lá em cima. Observação: quando duas retas concorrentes formam um ângulo reto entre si, elas são determinadas retas perpendiculares, tá? Então, são retas concorrentes quando se cruza, mas quando ela forma um ângulo de 90 graus, é chamada de retas perpendiculares, tá bom? Elas se cruzam, porém formam um ângulo reto. Outra observação: as retas A e B, representadas a seguir, não têm aparentemente nenhum ponto em comum. Basta, porém, fazer um prolongamento dessas retas para verificar se elas se cruzam, ou seja, são concorrentes. Então, se continuar essa reta aqui, ó, ela vai ter um ponto em comum aqui no B, porque o B eu também posso esticar ele. Então, em algum lugarzinho, ela vai se cruzar, tá? Então, tomar cuidado quando tiver esse tipo de figura, tá? Olha lá, ó, o pontilhado, tá vendo? Em algum momento elas vão se cruzar. Página 9. 1. Escreva o nome de dois objetos da sala de aula que lembre um ponto. Então, vamos voltar lá dentro da sala de aula e vamos lembrar o que lembra um ponto, tá? Então, aqui como exemplo, a gente pode estar colocando um ponto na lousa de giz, riscado de giz, tá? Se alguém tiver alguma outra imagem e quiser pôr, fique à vontade. Uma reta. Uma reta, eu posso pôr o quê? Um lado da mesa, tá? Um plano, a mesa da professora, tá? Então, esses são esses 3 exemplos, porém, vocês podem estar colocando outros tipos, tá bom? 2. Pense e responda. Quantas retas passam por um ponto? Gente, infinitas retas, tá bom? É aquilo que a Pro explicou. Em um único ponto, passa infinitas retas, tá? B. Quantas retas podem passar por 2 pontos distintos? Então, eu tenho um início e eu tenho um fim. Quantas retas eu posso passar? Apenas uma reta, tá? C. Dado 3 pontos distintos, então eu tenho 3 pontos distintos, tá? É sempre possível traçar uma reta que passe por eles? Sim, é possível, tá? Isso daqui entra, essa C aqui, entra aqui também nesse caso, ó. 3 pontos distintos, eu posso ter as retas coincidentes. Deixa eu ver se é coincidentes. Aqui, ó. Considere 3 pontos distintos pertencentes ao mesmo plano. Só é possível traçar uma reta se
que passe por todos os pontos se eles forem colineares, tá? Então, essa é a resposta lá da alternativa C, da página 9. Tá bom? Do exercício 2. Agora, 3. Observe a figura e responda as questões. Então, eu tenho essa figura aqui, retas, né? A reta T e U são paralelas, pois elas não se cruzam. A reta R, tá? Eu tenho que observar se ela forma um ângulo reto ou não, e a reta S também se cruza, tá? Então, vamos lá. Qual é o par de retas paralelas? Opa, tá aqui, ó. T e a U, elas não se cruzam. Então, o par de retas paralelas é o T e o U. Quais são os pares de retas concorrentes? Concorrentes é que se cruzam. Então, é o R e o S, tá? Dúvidas, vocês podem estar me chamando, perguntando no grupo, tá bom? 4. Desenhe duas retas em cada caso, conforme a descrição. Então, eu vou desenhar duas retas, tá? Conforme o que o A vai me pedir aqui. Então, vamos ler. S e T contidas em um mesmo plano, tais que S e T cruzam em um único ponto. Então, eu vou voltar aqui para vocês verem, ó, retas num plano só. Então, eu tenho que desenhar essa reta, tá? De acordo com o quê? Com essas informações que eu tenho aqui na página 7, tá? Pessoal, tentem fazer os exercícios, dúvida me chama, tá bom? Nós vamos fazer os exercícios da página 9 e da página 10 apenas. Tá bom? Tchau, tchau.